o que eu sei é que se o Senhor liberar uma palavra sobre a nossa vida, a nossa casa, sobre o nosso cenário de caos, tudo irá mudar, porque a última palavra quem dá é Ele. O homem pode até fazer planos, mas a última palavra é dele. Tu crê? Ele tem todo o poder. A última palavra é dele. Eita glória! Gente, dá tempo, compartilha essa live. Deus tem uma palavra rema para os nossos corações. Aproveita você que está na rede vizinha, pega o aviãozinho, manda para um amigo, manda para um primo, manda para o WhatsApp. Bora mandar, gente. Tem pessoas precisando ouvir palavra, né? A última. Juliana, obrigado. Você que entendeu a missão, você que me acompanha. Glória a Deus, dedinhos ungidos na tela, gente. Para o TikTok entregar a live, tá? E a última palavra. A palavra diz, querido. Oh, a última palavra dele. Tu pode declarar? A última palavra dele. Só ele tem. Eita glória, amém? A última palavra é dele. Você que está pela primeira vez aqui comigo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Muito obrigado você que entendeu que quando algo é de cunho espiritual, a batalha se trava entre os céus e a terra, né? Nós vemos até a dificuldade de um compartilhamento, até mesmo do TikTok entregar as lives. Eu quero te dizer nesta hora que você é o meu obreiro virtual que tem me ajudado nessa missão. Quando você curte, você compartilha, você não está fazendo para mim. Tem pessoas que é salva por conta de uma palavra. Quantos testemunhos? Pastor, eu estava sem esperança. Pastor, eu estava pensando em tirar a vida quando eu recebi uma palavra. Glória a Deus. E eu glorifico e bendigo o santo nome do Eterno da nossa alma, porque a palavra dele é viva, eficaz e tem poder de quebrar todo o jugo. Seja bem-vindo em nome de Jesus e que essa palavra de vida venha te alcançar neste momento. Nós bem sabemos, né, que o tempo é de guerra, gente, o tempo é de tempestade. Todos nós estamos enfrentando o gigante nesse tempo. A diferença é o nome do gigante, né? O seu gigante tem um nome, o meu gigante tem outro nome. Mas muitas das vezes nós perdemos no campo de batalha, porque ao invés de nós olharmos para o alvo que é Cristo, nós estamos potencializando a nossa dor, olhando e dando credibilidade ao nosso gigante. Entenda, eu sei literalmente que o gigante é maior do que você. Eu sei literalmente que as guerras instauradas são maior do que você, que o levante, que a humilhação, que a rejeição, que o abandono é maior do que você. Todas as vezes que nós olharmos para as nossas guerras de frente, olhar até mesmo para o nosso tamanho, nós vamos perecer. Quem somos nós? Nós somos pequenos mesmo, querido. Nós nos sentimos fracos e a palavra do Senhor nos declara que quando pensamos que estamos fracos, aí sim que estamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero te dar uma boa notícia nessa tarde. Nunca foi sobre você, e sim sobre o poder de Deus. Então, às vezes você chegou aqui pensando em desistir, falando, eu não aguento mais lutar, eu não aguento mais pelejar, e talvez eu até concorde contigo. Por quê? Porque a peleja, as batalhas enfrentadas quando nós estamos sozinhos, do nosso jeito, da nossa forma, faz com que gere em nós uma grande exaustão, a ponto de querermos parar e retroceder. Mas eu quero te falar sobre o Deus que troca o fardo. Por isso que ele diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. O seu fardo é pesado, mas com Cristo é leve. Você já tentou talvez lutar do teu jeito? Você já tentou derrubar a muralha que te cerca, talvez com a marreta? Você já tentou ajustar ou, aleluia, fazer com que o teu
casamento mude da tua forma, do teu jeito, no grito, no tampar de prato. E você já entendeu na altura desse campeonato? Rejane, obrigado, querida. Você já entendeu que do teu jeito, da tua forma, não tem mudado as circunstâncias em nada. Pelo contrário, quando nós decidimos colocar a nossa mão, pelo fato de nós termos a visão limitada, nós conseguimos ainda piorar o cenário. Mas eu quero te dizer que Deus tem os olhos de chama de fogo, tudo Ele vê. Nada fica oculto e escondido diante dos teus olhos. Às vezes você acha que aquele que partiu foi um abandono. E Deus está lhe dizendo, foi um livramento. Às vezes você acha que está sozinho por tua culpa, pela maneira que você age, se porta ou fala, e o céu lhe trouxe aqui para lhe dizer, nada nem ninguém pode atrapalhar você viver o projeto que Ele tem na tua vida. E dependendo da pessoa que caminha conosco, ao invés de nos impulsionar a alcançar o propósito, a alcançar o milagre, vai fazer com que nós venhamos desistir. Entenda, nem todo mundo entende o propósito, nem todo mundo vai acreditar na promessa e na palavra liberada por Deus a respeito da tua vida e da tua casa. Todas as vezes que nós quisermos aprovação acerca da palavra liberada pelo próprio Deus, nós vamos nos frustrar, porque na maioria das vezes, todos aqueles que estão ao nosso redor tá declarando, não vai romper, não vai conseguir, o gigante é maior, olha as guerras instauradas. Mas o céu trouxe alguém aqui para você entender que você e Deus é a maioria. Não é Deus que está no controle da tua vida, da tua história? Pois é, queridos, que dia que Deus perdeu batalha ou peleja? Nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse jamais perdeu, porque tu acha que a tua será perdida. O céu trouxe alguém aqui para lhe dizer, embora você tenha perdido o controle, eu sou Deus que jamais perco o controle de nada, tá tudo dentro do meu tempo. Então levanta a tua cabeça nessa tarde, ao invés de declarar desistência, já que o que contamina o homem não é o que entra e sim é o que sai da boca. Começa a declarar bênção, começa a declarar vitória. Se a porta está fechada, começa a declarar, eu creio que a que vai se abrir é bem maior do que a porta que se fechou. Se a guerra está instaurada no casamento, começa a declarar, eu creio que esse espírito de contenda, de divisão, de discórdia, de separação baterá em retirada, em nome de Jesus. Se é vícios, querido, começa a declarar, eu creio, aleluia, que se verdadeiramente o Filho do Homem nos libertar, seremos livres. Começa a declarar, mediante ao teu caso e as tuas guerras, a bênção e o milagre, porque nós sabemos que nós não andamos por aquilo que vemos. A fé é firme, fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Começa a proferir. Porque quando nós declaramos, aleluia, a palavra de derrota, o mundo espiritual escuta. E nós sabemos que o nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo, bramando como um leão a nos tragar. Mas eu glorifico o santo nome do Senhor Jesus, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. O Senhor está dizendo, embora tu sinta que a batalha está travada, que a tua casa está cercada, embora a ameaça do teu adversário seja eminente para te derrubar, para te matar, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel te trouxe aqui nessa tarde para lhe lembrar, aleluia, que mais valente do que o valente é Ele. Oh, que maior do que esse gigante, maior do que esse diagnóstico médico, maior do que essa sentença apresentada é o poder dele. Deus trouxe alguém aqui para lembrar, nesta peleja não tereis que pelejar, porque quem peleja por ti sou eu, diz o Senhor. E eu glorifico ao Deus de misericórdia, o Deus que chega na hora certa. Embora você julgue preparada para receber a bênção, preparado para viver o novo, acredite, muitas das vezes nos falta maturidade. Deus, ele nos prova para nos aprovar, e no meio da prova acabamos por andar em círculo, porque ao invés de nós ficarmos com a palavra que Deus liberou, nós estamos olhando para o cenário e potencializando
o nosso gigante. Tu lembra? Moisés dá uma ordem, porque Deus mandou: Moisés, envia espias para espiar a terra de Canaã, que eu já vos entreguei. Não sei se você entendeu, mas a terra já havia sido entregue. Se o Senhor entregou, não importa a objeção que teria na terra, já foi entregue. Eu já abro um parêntese para te dizer: tudo aquilo que você tem pedido a Deus, tudo aquilo que você tem clamado a Deus, já está pronto, queridos. Já existe. Eu glorifico e adoro o santo nome do Senhor, porque às vezes a gente acha que não viverá milagre por conta da nossa capacidade e da nossa pequenez. Eu preciso te lembrar que antes mesmo da fundação do mundo, o céu te elegia nele. E é bem verdade que no princípio o Senhor criou os céus e a terra estava informe e vazia. Eu preciso lhe dizer: aonde você estava quando o Senhor colocava o firmamento no globo terrestre? Aonde você estava quando o Senhor chamava as estrelas pelo nome? Aonde você estava quando o Senhor, aleluia, falava haja luz, quando Deus liberava a palavra haja luz? Aonde você estava? Eu estou dizendo isso porque às vezes nós nos limitamos tanto a ponto de achar que nós não iremos viver promessa por conta da nossa pouca fé, por conta do tropeço, do erro cometido. Mas o céu trouxe alguém aqui para lhe dizer: eu não preciso de autorização de homens para realizar aquilo que eu lhe prometi. Eu não preciso, aleluia, que você me ajude a realizar o milagre. Pelo contrário, antes mesmo do Senhor formar o homem do pó da terra, ele havia criado tudo que há entre os céus e a terra. Por quê? Para que quando formasse o homem, disseste: tudo que está entre os céus e a terra, aleluia, tudo que eu coloquei no mundo e na terra é para o homem, é para você, homem, cuidar e governar. Tá entendendo, não? Às vezes nós entramos em crise dizendo: como o Senhor vai criar o meu milagre? Como o Senhor vai fazer ou realizar o meu sonho? Quando eu olho para a terra, eu não vejo matéria-prima, eu não vejo um ambiente favorável. Quando eu olho para o meu cenário, tudo que eu enxergo é o caos instaurado, são as pedradas, as rejeições e as humilhações. O Senhor está lhe dizendo. Por isso que tem lhe gerado incredulidade, dado até mesmo curto, porque o marceneiro, ele olha para a matéria-prima para poder criar, né, o móvel, para poder desenhar algo. E o que você não entende, que Deus, para realizar o nosso sonho, o nosso projeto, ele não precisa de matéria-prima. O nosso Deus, ele é Deus que cria tudo do nada. Para de tentar fazer cálculo, de fazer a matemática fechar. Queridos, tu não vai entender. Quando Deus, ele chega no cenário desfavorável de caos, ele cria tudo do nada só para nos dar vitória. Eu preciso te lembrar que o nosso Deus, ele é Deus que abre porta onde sequer tem parede. O nosso Deus, ele é Deus que abre o mar e faz com que o povo passe a seco sem deixar uma gota da terra no solo molhada. O nosso Deus é Deus que faz, independente das circunstâncias. E ele está te dizendo: se o seu cenário é desfavorável, se tudo está impossível neste momento, é o cenário propício que ele entra para realizar o teu milagre e mudar a tua história. Aleluia! Deus vai mudar a tua história. Você precisa entender que essa guerra, que essa crise instaurada não terminará em morte, não terminará nessa humilhação, não terminará nessa rejeição. O Senhor está dizendo para alguém: não turbe o vosso coração, porque embora você esteja com a visão limitada, não me ouvindo, não significa que eu estou ausente. Pelo contrário, enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus ainda envia anjos ao nosso favor. Hoje eu quero falar de uma mulher, gente, que já não tinha mais expectativa de vida diante do cenário de caos que ela estava vivenciando. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, vai nos falar da viúva de Naim.
Naim era um povoado pequeno. Imagina que ali habitava uma mulher cujo nome não é mencionado nas escrituras. Mas essa mulher, ela havia perdido o marido. Ou seja, ela estava lutando para recomeçar. Porque nós sabemos que outrora a mulher era totalmente dependente do marido. A mulher, ela não tinha voz, a mulher, ela não trabalhava. Quem era o provedor da casa era o marido. Imagina você que as jovens, o sonho delas era se casar, ter filho, ter um lar próspero, e ela ver esse sonho sendo interrompido. Quantos de nós fazemos planos no decorrer da vida? Quantos de nós sonhamos e projetamos e falamos com o Senhor, eu quero viver isso e viver aquilo? Quando os nossos sonhos, quando os nossos projetos são frustrados, muitas das vezes vem a incredulidade. Senhor, mas aquilo que eu almejei, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu projetei está dando tudo errado. Como eu vou fazer da minha vida agora? Eu glorifico a Deus que aquela mulher, ela tinha um filho. E naquela época se depositava toda a confiança na criança, sim, que tinha o sexo masculino. Porque ele poderia então administrar o negócio da casa, o negócio do pai, dando continuidade, cuidando de sua mãe viúva. Mas eu preciso que você entenda que após recomeçar, levando a vida, projetando, depositando a confiança no seu filho, no seu único filho, o dia mal bate novamente a porta dela. Agora, o filho a qual ela depositava a confiança dela vem a morrer. Ela conhecia bem esse caminho e essa jornada de morte. Agora imagina você como seria a vida dela. Imagina você os turbilhões de coisas que vinham à mente desta mulher. E agora, como eu vou viver? Como eu vou fazer? Eu não vou suportar passar por isso novamente. Tem mulheres aqui que já foram abandonadas, aleluia, e não se dar a oportunidade de um recomeço, porque tem medo de um abandono novamente. Tem mulheres aqui que foram humilhadas, rejeitadas e muitas das vezes tem medo de recomeçar por conta de um trauma do passado que não foi curado. Tem homens aqui que muitas das vezes não quer dar continuidade ao ministério por conta das guerras já vividas, ou seja, você já trilhou a tua jornada e viu quão dificultoso foi, viu que não foi da forma que você sonhou e que você idealizou. Por conta disso, tu tá pensando em baixar a guarda, pensando em desistir, eu vou largar tudo, eu não tô suportando mais essa guerra. Mais uma vez enfrentando o mesmo obstáculo, mais uma vez enfrentando o mesmo gigante. Mas o céu trouxe alguém aqui para lhe dizer, dessa vez será diferente. Porque dessa vez essa guerra, essa peleja, tu não terás que pelejar, quem pelejará é o Senhor por vós. O Senhor está dizendo, desta vez a porta fechada não prevalece, dessa vez a humilhação não prevalece, dessa vez o abandono não prevalece. O Senhor trouxe alguém aqui para lhe dizer, há uma peleja, há uma batalha entre os céus e a terra, e eu pelejo, aleluia, para lhe dar a bênção e lhe conceder a vitória. Oh, aleluia! Embora você conheça o caminho, embora você conheça essa trajetória, o Senhor está dizendo, não terminará em morte. Mas é fato. Você vê que há uma mulher diante das circunstâncias e do cenário de caos totalmente limitada, gente. O que fazer diante da morte? O que essa mulher poderia fazer para mudar a ocasião e a situação dela? Mesmo porque aquela crise, ela já havia passado por aquela crise e ela sabia onde iria terminar e o que iria dar.
Muitas das vezes, quando nós não enfrentamos a crise, nunca tivemos experiência com a crise enfrentada hoje, nós olhamos para o vizinho e quando identificamos que ele passou pela mesma prova, o mesmo diagnóstico, nós dá por fim a nossa história, dizendo: se fulano e ciclano, se a minha casa, minha família passou e pereceu, eu também vou perecer. O Senhor está dizendo: a diferença toda é quando eu estou no barco. O que aquela mulher não sabia é que ela ia ter um encontro com Jesus. Esse encontro seria extraordinário, iria marcar a vida dela. Tem pessoas que conhecem Jesus aqui só de ouvir falar. O Deus dos meus pais, o Deus dos meus avós. Jesus te convida a um verdadeiro encontro nessa tarde. Talvez você já teve um verdadeiro encontro, mas a religiosidade lhe afastou. As guerras, as batalhas da vida fez com que você parasse na caminhada e na tua jornada. Deus te chama, aleluia, para o encontro nessa tarde. O encontro que vai mudar a tua vida e a tua trajetória. O encontro que lhe dará uma identidade. O encontro que vai fazer com que você se levante desse poço e dessa cisterna. O encontro que fará com que você enxergue aquilo que você não está conseguindo enxergar por conta do nível de guerra que você está enfrentando neste tempo. Aquela mulher, mais uma vez, tendo que fazer os mesmos protocolos, se fosse no tempo de hoje, ligar para a funerária, arrumar o corpo, esperar a hora, aleluia, de ver o caixão descendo da sepultura. Mas eu quero te dizer que o Deus que para velório na terra está aqui. Eu não sei se você sepultou, aleluia, a tua história, os teus sonhos. Eu não sei o que você vem sepultado no decorrer da jornada. O que eu sei é que quando o ser humano vem colocando um ponto final, vem Deus colocando vírgula. Eu estou falando para pessoas que já até aceitou uma situação. Por quê? Porque desde quando se conhece por gente, fala com o Senhor, eu vivo humilhação. Desde quando, Senhor, eu me conheço por gente, eu vivo a rejeição. Senhor, tudo para mim é muito difícil, parece que as portas não se abrem. Mas o Senhor trouxe alguém aqui para lhe dizer que tu é escolhido e selado desde o ventre da tua mãe para uma grande história. O Senhor está gerando em ti nesse tempo um grande testemunho para mostrar para aqueles que estão ao teu redor ou do lado de fora, aqueles mesmo que aguardam a tua queda, aqueles mesmo que acham que você ficará desamparado, irá morrer nessa depressão, nessa rejeição, nesse síndrome do pânico. O Senhor está preparando, aleluia, você para receber o extraordinário de Deus. Eu preciso que você entenda que o Senhor não divide a glória dele com ninguém, queridos. É bem verdade que muitos poderiam lhe estender a mão, lhe auxiliar, lhe fazer alcançar. Muitos poderiam lhe dar acesso, dar testemunho de ti, né? Quantos amigos trabalham em empresas grandes, poderiam lhe ajudar a ter acesso a essa empresa, vendo que você está desempregado, está lutando aí por um trabalho. Mas eu quero lhe dizer que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor está dizendo, homens podem até forçar a porta para que você não alcance, para que você não entre. Mas eu sou o Deus, aleluia, que tem a chave de Davi nas mãos. Não tem porta nessa terra que eu não possa abrir. O Senhor está dizendo, aleluia, você não precisa se humilhar para homem, se humilha debaixo da minha potente mãos. Porque enquanto tu tem me buscado no secreto, eu vou lhe honrar em público. O Senhor está dizendo, tu pede pouco diante da grandeza que eu tenho para manifestar na tua vida. Vai ser grande, extraordinário, sobrenatural e vale a pena esperar em Deus. Sabe por quê? Porque a porta que o nosso Deus abre, homem nenhum na terra fecha. Homem nenhum na terra fecha. Aquela mulher estava
ali organizando. Agora imagina quando o boato corre na circunvizinhança. Tá sabendo, fulano? O filho de ciclano morreu, coitada. Já perdeu o marido, coitada. Já está há muito tempo nessa situação, passando por dias difíceis, estava até meio depressiva, não vai aguentar esse golpe da vida. Agora ela vai pro chão, agora ele morre, agora ela morre. Mas eles não conseguem enxergar que tem um Deus no céu que está contemplando a tua dor. Tem um Deus no céu contemplando a tua fase e a tua diversidade. E eu sei que tem pessoas aqui sendo convidadas todos os dias a montar tenda neste deserto. Mas o Senhor trouxe alguém aqui para lhe dizer: desmonta a tenda, porque embora a expectativa do homem seja que você vai perecer, morrer, não vai chegar, tem um Deus, aleluia, que veio aqui se revelar a ti e dizer: vai chegar, vai ter vitória, vai ter culto em ação de graça, vai ter cura, vai ter restauração, a porta vai se abrir, vai ser de maneira extraordinária e surpreendente, aleluia. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, fica firme, porque Ele vai lhe surpreender. Lembra de Sara? Sara, quando o anjo do Senhor vem a Abraão dizendo: se prepara, Abraão, o ano que vem Sara estará com a sua criança nos braços. Sara estava atrás da cortina e quando ela ouve o anjo proferir a palavra para Abraão, ela ri. Ela ri, esboçando a incredulidade mesmo. Porque eu estou falando de uma velha de 90 anos e diante daquelas circunstâncias, era impossível uma velha de 90 anos gerar. Talvez você está aí dizendo: eu já não tenho vigor, aleluia. O homem não me dá credibilidade. Olha só como eu sou lembrado e conhecido pela minha dor. Quem poderia me dar acesso não me deu. Olha só a minha idade. Mas o céu trouxe alguém aqui para lhe dizer: o impossível eu faço, queridos. Aquilo que é possível nós levantamos e correndo atrás, mas o impossível é para Deus mesmo. Se a tua causa é impossível nessa tarde, é com você mesmo que eu estou falando. Acalma o teu coração, porque o Deus que liberou a palavra sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, Ele é fiel para cumpri-la em cada detalhe. Quando ela riu, o anjo do Senhor proferiu, direcionou a palavra a ela, dizendo: Sara, por que ri? Ela não estou rindo não, foi o que ela respondeu. Mas ela riu. Ela esboçou incredulidade. Mas por que ela gerou mesmo diante da incredulidade esboçada? Porque o Senhor entendia Sara. Sara nunca viu ninguém viver um milagre extraordinário. Uma velha de 90 anos naquele tempo gerar. Talvez você ache que o teu milagre não vai acontecer, porque você nunca viu pessoas passando as mesmas circunstâncias que a tua, vivendo o milagre. Aí o Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer: e se eu te disser que você será o primeiro a viver um milagre inédito na tua casa, no meio da tua família? E se eu lhe disser que eu estou entrando no cenário hoje para cessar as guerras, para dar um basta nessa afronta? E se eu te disser que eu estou entrando no cenário para botar essa depressão, essa ansiedade, essa síndrome do pânico para correr? E se eu te disser que eu estou entrando nessa guerra para te justificar? Porque é um tempo determinado entre os céus e a terra para todas as coisas. Tem pessoas aqui que tem muito tempo que está semeando em lágrimas. Se prepara, porque o tempo de colheita na tua vida chegou. Embora tu lançou a boa semente no solo infrutífero e não colheu resposta dela, o Senhor está dizendo: o tempo de colheita está chegando. Ei, está entendendo? Não aperta o cinto. Tu tem a visão limitada. O Deus de milagre te trouxe aqui para lhe dizer: eu já estou te preparando para tomar posse do teu milagre, da tua vitória. Pode marcar essa data e o hino da vitória, porque tu cantarás o hino da vitória. Sara gerou, mesmo diante daquilo que ela esboçou,
mesmo diante de sua risada. Às vezes a gente não quer ouvir mais palavra, às vezes a gente não quer ouvir mais o profeta, porque as coisas não aconteceram no nosso tempo e na nossa hora. Aí nós achamos que o Senhor não vai fazer. O Senhor está dizendo para alguém, embora não tenha ocorrido da forma que você idealizou, vai acontecer de maneira surpreendente. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele é Deus. Ele não é do nosso tamanho, Ele não é um Deus que é manipulado pelas circunstâncias. O não de Deus hoje é para livramento amanhã. A porta que Ele permitiu fechar hoje, porque Ele tem uma porta bem maior para abrir ali para você. Confia no Senhor. Jesus não poderia ter livrado esse jovem da morte? Por que esperar morrer? E muitas das vezes nós falamos isso, Senhor, olha as guerras instauradas. Por que permitir chegar nesse nível? Por que tanta humilhação, rejeição? Senhor, por que essa angústia na minha alma? Senhor, por que eu não consigo esquecer das guerras vividas no passado? Pai, eu preciso recomeçar. Mas o Senhor, Ele permite nós chegar num nível que nós achamos que não vão suportar, para mostrar para nós que nunca foi sobre o nosso poder e a nossa força, e sim sobre Ele, aleluia, para mostrar para nós que como seres humanos, nós somos totalmente limitados, mas Ele não. Ele tem um medicamento que a matéria precisa, Ele tem a chave da porta que você precisa que seja aberta. Enquanto você vê homens ficando internados uma vida inteira para ser liberto, se Ele olhar para esses homens e declarar, haja luz, a libertação vem aí instantaneamente. O Deus que cura instantâneo está na casa. O Deus que tira o homem da cisterna está na casa. O Deus, aleluia, que purifica a alma do pecado, colocando as vestiduras alvas como a neve, está na casa. O Deus que perdoa pecado está na casa. Então aproveita essa oportunidade, clame ao Deus que não é limitado ao ambiente. O Deus que está aqui, Ele se encontra aí também, aleluia. Tu não vem aqui por obra do acaso, tu vem aqui porque Deus te trouxe aqui para te lembrar disso. Você declara no fundo do poço, você declara o ponto final, mas Ele lhe trouxe para lhe dizer, não coloca um ponto final no cenário que eu coloquei, vírgula, porque eu vou chegar no tempo, não vai ser como tu pensou, é no meu tempo. Ele chega no tempo certo. Ele chega no tempo certo. Às vezes a gente precisa fazer a oração do salmista. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Deus, Ele está em silêncio sim, mas te observa o tempo inteiro no processo. E acredite, Ele está contigo, senão você não teria suportado a adversidade. Quantas pessoas atravessaram a mesma jornada, sofreram a mesma batalha, passaram pelas mesmas guerras e pereceram e desistiram. Olha onde você chegou. Tu acha mesmo que Jesus vai te abandonar agora? Tu se esqueceste que a guerra ainda foi no ventre da tua mãe? Quantas vezes, enquanto criança, você ouviu palavras que feriu a tua alma? Tem gente que não conseguiu perdoar o abusador até hoje. O céu lhe trouxe aqui para lhe dizer, deixa eu curar o teu coração. Deixa eu curar a tua alma. Porque embora o pai terreno, a mãe terrena não tenha sido favorável, eu sou teu pai. Ah, pastora, tu não tem noção do ventre ou do lar que eu me criei. Não tem não. Mas como eu disse anteriormente, antes da fundação do mundo, Ele te elegeu nele. Minha filha, antes que você fosse crescido no ventre da tua mãe, o Senhor já escrevia sobre os seus dias de vida na terra. Tu não é obra do acaso, não fui eu que Ele escolheu, não. Claro que foi você, porque se Deus não se revela ao homem, o homem jamais o conhece.
Tu tá aqui, querido, porque ele já se revelou a você. Oh, ele já liberou palavras sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E por mais que a circunstância seja desfavorável, por mais que às vezes você queira correr na contramão da vontade de Deus, o Pai sempre lhe freia na terra a ponto de você parar e declarar: o que eu tô fazendo aqui? Não dá para viver sem Deus. Porque é bem verdade que há um tempo que o mundo não nos aceita. Nós não nos encaixamos. Por quê? Porque você é obra-prima do Criador. Eu preciso lhe dizer que ninguém mata projeto de Deus. Ninguém frustra plano de Deus na terra. Ah, você não tem noção do nível de pedrada? Vem cá, ditado popular mesmo. Quem é que tampa pedra em cachorro morto? Quem é que tampa pedra em árvore infrutífera, hein? Você já viu pessoas olhando para a árvore infrutífera falando assim: que linda, vou tampar pedra para arrancar as folhagens dela? Claro que não. E detalhe, quem está do lado de fora tentando tampar pedra é porque não tem acesso a você. Não se assenta na tua mesa. Não é verdadeiro. Porque o amigo, ele não precisa tampar a pedra para arrancar os frutos. Ele bate a tua porta e te pede: me dá um pouco. Compartilha comigo. O Senhor está dizendo: o nível de pedrada e o nível de guerra só evidencia a grandeza daquilo que o céu tem preparado e reservado para a tua vida e para a tua história. Então você não é obra do acaso, você não é um projeto falido, tu é imagem e semelhança de Cristo Jesus. Para de se portar como escravo, se porte como filho, como herdeiro, como alguém que tem um lugar de grandeza, porque tu é luz do mundo e sal da terra. Pode esconder um candeeiro debaixo da cama sem que ele ilumine, meu filho. Uma vela no meio de uma escuridão, ela é identificada porque ela está acesa. A luz, aleluia, faz com que as trevas se espante. O céu trouxe alguém aqui para lhe dizer: tu é luz do mundo, querido. Por isso que muitas das vezes você é alvejado. Por isso que muitas das vezes lançam pedra. Mas sabe por que tu não morreu? Porque o Deus que te escolheu, que te elegeu ainda no ventre, tem te guardado e te selado para uma grande obra, para um grande propósito. Não abra mão de viver o extraordinário por conta da dor que você está vivendo hoje. Não abra mão da tua história, do teu chamado por conta das guerras instauradas hoje. O hoje não condiciona o teu amanhã. O hoje não dita as regras do teu amanhã. O Senhor disse: não preocupeis com o dia do amanhã, porque o amanhã me pertence. Basta cada dia seu mal. Tem gente vivendo um fardo pesado hoje, porque além de viver e similar aquilo que está vivendo hoje, está pensando e se alimentando da crise do ontem, das guerras instauradas ontem. Coloca, aleluia, a diversidade, as guerras, as crises, os teus temores nas mãos do Senhor. O Senhor, no momento de guerra, de crise, faz com que nós venhamos vivenciar a paz que excede todo o nosso entendimento. Você precisa entender que embora hoje tenha tempestade, que embora hoje as águas estejam entrando no nosso barquinho, ele não vai afundar, porque quem está na direção da nossa vida, da nossa história, é Deus, queridos. Ele não irá perder a tua batalha, embora você já dê por perdida. Porque aquela mulher já estava dando por perdido. Ela conhecia aquele cenário de dor. Não permita que a morte leve além do que foi determinado para ela levar. Não permite que as guerras lhe toquem além do que tem que tocar.
Porque nós sabemos e entendemos que alguns cenários de causa na nossa vida, o nosso Deus permite para nos instruir, capacitar e lapidar, mas nós precisamos ter maturidade e entender que tem páginas na nossa vida que, por mais dificultosos que sejam, precisam ser curadas. E às vezes o Senhor permite alguns vales para nos curar. Imagina o quanto aquela mulher vivia ferida pela ausência do teu marido. Imagina a expectativa. Talvez ela nem sonhava, aleluia, em recomeçar um relacionamento, em recomeçar a vida. Porque ao invés de depositar a confiança no Deus de Israel, ela depositou a confiança literalmente no seu filho. Às vezes nós estamos depositando a nossa confiança no homem, ou como o paralítico do tanque de Betesda, que depositava a tua confiança no tanque. 38 anos lutando para mergulhar num tanque, mas não conseguia, a luta era totalmente frustrada. Todas as vezes que nós lutamos pelos nossos ideais, sem antes apresentar a nossa causa ao Senhor, a luta será frustrada. Porque a nossa guerra nunca foi contra carne e sangue, sim contra as hostes e potestade que habitam nas regiões celestiais. Mulher, a tua guerra não é contra o teu marido. Esposa, a tua guerra, aleluia, não é contra os teus filhos. A nossa guerra é contra as hostes e potestade que habitam nas regiões celestiais. Eu quero dizer para alguém, antes da guerra ser instaurada no mundo físico, ela já ocorre no mundo espiritual. Ao invés de perder tempo lamentando e chorando por aquilo que tu não pode fazer por conta da tua limitação, vai para os pés do Senhor nessa tarde. Porque Ele tem milagre para lhe conceder. Vai para os pés do eterno da tua alma. Porque o Deus que não te desampara, vai lhe surpreender. Deus, além de ouvir, aleluia, a tua história, enquanto você fala, enquanto você proclama, porque eu estou falando para pessoas que já nem oram, porque diz, o Senhor me conhece, Ele conhece meu coração. Gente, o Senhor conhecia o paralítico do tanque de Betesda. O Senhor viu quando o paralítico estava na fila para poder mergulhar e ser curado, porque de acordo com a época, de tempos em tempos, um anjo descia e quando as águas eram agitadas, o coxo, o enfermo era curado. É nessa fila que ele estava quando Jesus vem e pergunta, homem, quer tu ser curado? E olha aqui, pergunta óbvia diante do cenário, se ele estava na fila para mergulhar num tanque, como assim Jesus está perguntando o homem quer tu ser curado? Às vezes nós precisamos esboçar e falar com Deus. Porque quando nós esboçamos, quando nós falamos com Deus, enquanto colocamos para fora aquilo que está enraizado, doendo o nosso peito, a nossa alma, o nosso coração, Jesus cura. Às vezes é necessário somente colocar para fora. Chora. Fala com Deus. Não tenha medo não. Porque Ele é teu Pai. Ele quer dialogar com você. Quando Ele pergunta o paralítico do tanque de Betesda se ele quer ser curado, na verdade Jesus está dizendo, eu quero curar a ferida do teu coração. Isso o tanque não pode proporcionar. Nós sabemos que às vezes o medicamento é um paliativo, não é? Ele trata a ferida até mesmo estereótica. Mas a ferida na alma, só Jesus pode tratar o teu coração, a tua alma. Só Jesus tem poder de mexer na ferida, que nós muitas das vezes trancamos, debaixo de 7 chaves no coração. Não toca nesse assunto, mas o Senhor está falando para alguém. Às vezes é necessário tocar em alguns assuntos, não para te humilhar, para te abater, mas para tratar. Entenda uma coisa, o Senhor Ele não tampa o sol com a peneira, o Senhor Ele não empurra com a barriga para promover o milagre, não, queridos.
O nosso Deus, ele trata a causa do problema. E quando ele trata a causa do problema, é para mostrar para nós que nós podemos viver com leveza, com a paz que excede todo o nosso entendimento, uma vez que ele está, aleluia, conduzindo toda a nossa vida. Quando o Senhor diz àquele homem que é tu ser curado, olha a ferida. Gente, além do estereótipo do físico, da paralisia, porque aquele homem tinha tudo para levantar num salto de glória, já que você vê que ao invés do povo ajudar ele chegar no tanque, cortava caminho, pulava fila, passava na frente dele. Então ele tinha tudo para se levantar, aleluia, para se levantar, entre aspas, né? Que ele era paralítico, mas ele tinha tudo para declarar: eu quero, você me ajuda a chegar lá. Mas ele estava tão ferido na alma que ele está: ah, Senhor, todas as vezes que eu vou mergulhar, vem alguém e passa na minha frente. Está entendendo o que Jesus está falando? O que adianta os melhores lugares, ambientes, se você não tiver curado? O tanque iria proporcionar a cura estereótica, mas olha a ferida na alma daquele homem. Você vê que com certeza ele tinha marcas por conta da deficiência. Ele tinha marcas, aleluia, por conta da rejeição. Ele tinha marcas por conta da ferida que ele carregava. O Senhor trouxe alguém aqui para lhe dizer que embora você tenha marcas que impeça de você olhar a vida com gozo, que impeça de você sonhar, projetar, investir no novo, eu tenho o poder de curar. O Senhor disse àquele homem: quer tu ser curado? Em vez dele falar eu quero, ele estava lá: Senhor, quantas das vezes, diante de um cenário de milagre, ao invés de nós focarmos na nossa bênção, na nossa vitória, eu vou viver, esse é o meu tempo, eu vou romper, nós estamos como aquele homem. Ah, Senhor, mas quantas das vezes eu fui frustrado na área sentimental? Ah, Senhor, mas quantas das vezes a porta se fechou para mim? Ah, Senhor, quantas das vezes eu tentei, aleluia, alcançar e achei que era minha vez e fui frustrado. Aí o Senhor chega nessa tarde e diz: pega a tua maca, levanta e anda. Imagina a surpresa daquele homem. Aquele homem que sempre ficou naquela fila esperando mergulhar no tanque. Aquele homem que depositava toda a sua confiança no tanque. Imagina ele diante de uma palavra liberada. Gente, por isso que eu falo, a palavra de Deus tem poder de ressuscitar, de libertar, de transformar. Pega a tua maca, levanta e anda. Eu não estou falando, aleluia, de um médico que se apresentou a ele, falando: eu trouxe um medicamento, deixa eu passar na ferida, porque com o tempo vai melhorar. Não! Eu estou falando de um milagre extraordinário e instantâneo. Gente, 38 anos numa paralisia, nós não precisamos ser médico para entender que ali no nível o que havia era uma atrofia muito grande. Talvez mãos, pés atrofiados. Era impossível humanamente aquele homem dar um salto. Ele poderia dizer para Deus: tu não está enxergando, Jesus? Olha como é que eu tô, e não é um dia não, é 38 anos. Tu não tá enxergando a atrofia dos meus pés, da minha perna. Ele poderia ter dado vários tipos de, aleluia, de desculpa para não se levantar. Mas diante da palavra de autoridade liberada, a palavra do Senhor vai declarar que instantaneamente aquele paralítico levanta num salto de glória. Não tô falando para alguém que se levantou: ai, peraí, deixa eu esticar aqui, deixa eu ver se rola. Não, eu tô falando para alguém, aleluia, que pegou a palavra, alimentou da palavra e pôs-se de pé. Queridos, eu tô dizendo que neste culto Deus pode promover um milagre. Neste culto Deus pode visitar a tua casa agora, tocar esse ente querido no coração duro. Neste culto Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar. Neste culto Deus pode sarar a ferida. Pega a tua maca, levanta e anda. Porque aquele
cativeiro emocional, é a palavra de vida. Num salto de glória, ele se levantou. Ele conheceu na prática o que Jesus poderia fazer, o que Jesus teve poder de fazer. Não compara a tua história, porque talvez você está assim, eu sou muito humilhado, eu vejo todo mundo alcançando bênção, vitória, todo mundo casando, todo mundo gerando, todo mundo alcançando lugar de honra e eu estou no mesmo lugar. Deus não tem um paliativo para você. Deus também quer curar a tua alma, já que o tanque poderia proporcionar uma cura física. O Senhor está dizendo para alguém, eu quero te levar para níveis altos de profundidade em mim. Porque além de bênção, Deus quer escrever o teu nome no livro da vida e lhe garantir a salvação da tua alma. Não tem preço. Não tem preço isso, queridos. Então não se distraia mediante ao teu processo. Porque aquilo que tu julga demorado, Deus entra instantaneamente mudando de uma vez por todas esse vale. Foi assim na vida daquele paralítico, agora imagina aquele que o deixava indo buscar. Ué, cadê meu tio? Cadê meu primo? Cadê meu irmão? Cadê meu filho? Tá sabendo não? Ele tá andando pra lá e pra cá com a maca na mão. O Senhor está dizendo, até a sua dor ser divulgada é necessário. Porque de maneira que a tua dor está sendo divulgada, eu estou falando para você mesmo. Que está, Senhor, além de passar por uma situação difícil, além de vivenciar o caos, além de ter que pedir emprestado, tem alguém divulgando a minha dor, o meu cenário de caos e a minha suposta derrota. Mas o Senhor está dizendo, eu estou permitindo o fofoqueiro espalhar mesmo. Eu estou permitindo essa afronta mesmo, porque os mesmos que estão declarando a tua derrota, a tua queda, é os mesmos que verão a mesa preparada com banquete, você se sentando e se alimentando e declarando só o Senhor é Deus. Eita glória! O Senhor está dizendo a alguém, no lugar da tua vergonha eu lhe darei dupla honra. E Ele dá, queridos. Ele faz. Outrora quem olhava para nossa casa física, eu já falei uma vez aqui. Minha mãe está até aqui, eu acho ainda. Veio um profeta. E quando ela estava na intenção de vender a casa, de dar a laje para o profeta fazer uma igreja para ele em cima da laje. Era 3 cômodos, querida, era um barranco que descia. E nós éramos muito humilhados, porque a nossa casa vivia em guerra. O padrasto bebia muito, só Deus sabe. A minha mãe falando, Havana, missionário, te amo que está aqui. Só Deus sabe o nível de guerra. Esse profeta olhou para o cenário, para a casinha embaixo, no barranco. Por isso que eu te falo, ainda tem profeta na terra. Em vez de ele olhar para baixo, ele olhava para cima e dizia, se tu pudesse contemplar. Serão 3 casas, uma em cima da outra. Imagina que quem olhava para a gente no barranco, quem olhava para minha mãe no barranco, naquela casinha, falava o seguinte, não... Que é isso, quando a minha mãe mencionava profecia para alguns riam da cara dela. Esse barranco saiu uma casa, saiu um prédio. Claro que não, né? Você está acreditando? Riam, zombavam, porque era um momento desfavorável. Era um momento de pedir emprestado, mas eu estou te dizendo, esse profeta olhava e falava, vai ter, vai acontecer. E por muito tempo quem passava pela minha rua para olhar a minha casa, para chamar a gente pelo nome, tinha que se apoiar e olhar o barranco lá embaixo para gritar. Mas eu glorifico ao Deus que diz que quando honra, honra mesmo. Quando Deus ele libera a palavra, aleluia, através da vida do profeta, ele vela para que a palavra se cumpra na terra. Hoje quando passam por aqui já não vê o barranco, já não vê a casa lá embaixo, vê de fato as 3 casas em
Por isso que tu não pode limitar o teu cenário de hoje desfavorável. E quando o Senhor diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, queridos, acredite. Porque o Senhor, Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Aleluia! Tem gente que desenhou, viveu, aleluia, para ver o extraordinário de Deus na nossa vida. Tem gente que infelizmente desceu. Mas eu quero lhe dizer algo aqui, queridos, independente da guerra e do cenário. Quando a minha mãe recebeu a palavra, ela pode dizer que nem ela acreditou, porque era totalmente impossível. Mas o Deus do impossível trabalha em nós e através de nós. Tá entendendo? Pegou? A palavra do Senhor vai declarar que na circunvizinhança, com certeza, gente, o filho dela morreu. Enterrou a esposa, agora vai enterrar o filho. Imagina a dor, a vergonha, a vulnerabilidade, porque naquela época, durante um velório, para você ter uma ideia, se pagava carpideira e flautista para tocar no velório, e tinha gente que era pago até para chorar, né? Para você ter uma ideia. Ou seja, o cenário de causa daquela mulher estava sendo totalmente divulgado. E a gente ainda vem em cidadezinha pequena, minha mãe de vez em quando vai para uma cidadezinha pequena, esqueci o nome, Rio Pomba, eu acho. Eu confundo Rio Pomba com Rio Novo. Chega lá, quando morre alguém, eles passam no carro falando: morreu fulano de tal, velório tal. Agora imagina aquele tempo. Às vezes ela não queria ser divulgada, porque era mais uma vez enfrentando aquela dor. Mas a palavra do Senhor vai declarar que quando se preparou tudo, e ela estava saindo na porta da cidade, para o sepultamento do seu único filho, a palavra do Senhor vai dizer: Roda, que lindo, obrigado. A palavra do Senhor vai declarar que vinha Jesus de Cafarnaum, e com os discípulos e com a multidão que o seguia. Agora vem cá. Vinha uma multidão para o velório, carregando ali o esquife de seu filho, e ela indo a caminho do sepultamento, chorando inconsolavelmente. Porque tem pessoas que estão vivenciando um nível de guerra tão grande que não tem nem jeito de você chegar para consolar. É chorar com os que choram. É dar um abraço mesmo. Porque não tem palavras que vai fazer com que essa pessoa calente. Por isso que eu glorifico o santo nome do Senhor. Porque quando Jesus ele entra no cenário com uma palavra de vida, quando o Senhor ele de fato compadece da nossa dor, ele literalmente troca de lugar. E ele trata, queridos. Quando Deus ele vem com uma palavra, é para tratar a dor. É para transformar o teu cenário. Não são palavras ao vento. São palavras que vão mudar a tua vida e mudar a tua história. Por isso que as Escrituras declaram que para quem está lá fora, olhando uma pessoa, administrando ou se alimentando de palavra, fala que é loucura, gente louco, gente doido. Mas quem está dentro da liturgia, do ambiente espiritual, quem crê nas Escrituras, entende que é poder de Deus. É pelo poder da palavra que nós estamos aqui. Quantas das vezes a palavra me levantou? Quantas das vezes a palavra me curou? Quantas das vezes a palavra me libertou e me restaurou? Então eu preciso lhe dizer que a palavra, ela é o suficiente. É difícil compreender no Deus que trabalha através da palavra. Deus manda o seu povo rodear a cidade de Jericó, que estava totalmente fortificada, trancada. Ninguém entrava e ninguém saía. Havia soldados em cima da muralha totalmente
alarmado, porque sabia que o Deus de Israel liberou a palavra sobre o povo, dizendo que iriam entregar a cidade a eles. Agora imagina os soldados esperando o povo vir para a guerra, e Jesus liberou a palavra, Deus liberou apenas dizendo: rodeia a cidade, coloca o levita na frente, bora louvar, bora glorificar, quando eu mandar grita, porque a muralha vai cair. Meu Deus, quem é que entende? Dá curto. Por isso que às vezes nós nos limitamos a viver o novo. Nós entramos em guerra conosco mesmo. Nós adiamos para tomar posição. Nós adiamos para obedecer à vontade de Deus. Por quê? Porque não entra na nossa cabeça que apenas buscar, orar, clamar vai mudar a nossa vida, a nossa história. Porque é como se aparentemente nós não estivéssemos fazendo nada. Mas o céu trouxe aqui para dizer para alguém: tu está fazendo tudo, porque tu está depositando a tua confiança em mim. Tu entendeu que eu tenho a chave de Davi, a porta que eu fecho ninguém abre, mas a porta que eu abro ninguém fecha. Tu entendeste que eu sou Deus, que sou dono do ouro e da prata, médico dos médicos, advogado dos advogados. Tu entendeu que eu tenho um milagre que eu preciso na destra das minhas mãos. Tu entendeu que não tem circunstâncias desfavoráveis que impeça de você viver o teu milagre e a tua vitória. Então quem está do lado de fora diz que tu é louco. Para que ora? Para que busca? Para que insiste? Para que persevera? Mas você que está do lado de dentro entendeu que é poder de Deus, poder que limpa, que restaura, que vivifica, que transforma, que muda a nossa condição, que nos dá vida e vida em abundância. E é aquilo que nós colocamos um ponto final. Aí quando vê, você está declarando como Jó: e o meu final foi bem melhor do que o início. E quando vê, você está como o mestre Sala, que dizia após o primeiro milagre de Jesus: quem é esse que deixa o melhor vinho para o final? Meu Deus! O Senhor está dizendo: não tem noção do que é felicidade em mim. Você que está julgando que é o fim da tua história, é o início de uma linda história. O segredo ainda é rodear a cidade. Rodeia em volta do teu milagre. Determina o teu milagre. Declara: essa muralha vai cair pelo poder do nome de Jesus. Esse gigante vai recuar pelo poder do nome de Jesus. Começa a declarar, queridos, porque quem faz é Ele. Josafá tinha acabado de enfrentar uma guerra. Veio um mensageiro declarando: Josafá, vem 3 exércitos contra você. Josafá tinha tudo para dizer: acabou para mim, vou morrer. Acabei de enfrentar a guerra, tem outra guerra para enfrentar. E agora três reis com 3 exércitos vão ser trucidados. Mas Josafá acessa o pátio novo e se põe a orar. Porque o segredo na vida do crente ainda é orar. Ainda é clamar a Deus. Ele pôs-se a orar. E Deus, que tem os seus profetas na terra, envia e direciona. Desce para o vale de Ziz. Fazer o que, Senhor? Com a espada? Com a arma? Não. Vai com os seus soldados. Vai louvando, tá? E vede o livramento. Enquanto eles louvam, enquanto eles glorificam ao Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que o exército se confunde e quando vê um começa a se gladiar com o outro, que é o inimigo no chão, e cai um para um lado, o exército para um lado, o exército para o outro. Como assim? 3 exércitos vêm contra Josafá e eles mesmos se gladeiam entre eles. Isso é Deus, querido. Confundidos, enganados ficarão os opositores da tua alma. Deus está dizendo: quem vai sair envergonhado dessa história não é você, é o teu inimigo. Acalma o teu coração. Imagina o olhar de pena
que aquela mulher estava recebendo. Porque pior do que as nossas guerras é ver alguém olhando para a gente, para a nossa situação, com pena. Isso é triste. Eu costumo dizer que isso é um dos piores sentimentos que tem. Porque a pessoa não precisa declarar ou mencionar, só de olhar a face dela, você vê que ela está com pena, ao invés de se compadecer, ela está literalmente com pena da tua situação. Aí vem Jesus, vem Jesus com o seu povo, e vem essa mulher com aqueles que choram. Nós precisamos voltar para o ambiente de vida, gente. O ambiente de vida contagia. O ambiente de vida faz com que nós saiamos cheios da presença de Deus. Esse negócio de se isolar, eu e Deus, acredite, isso é estratégia antiga. Não se isole, não. Ainda há remanescente na terra. Ainda há 7.000 que não se prostra a Baal. Ainda há amigos mais chegados que o irmão. Não se isole, se agrupa. Mas se agrupe com o povo certo, com o povo de Deus, invista no reino. Faça a diferença, que você vai ver a alegria de Deus inundando o teu coração. E quer saber? Tudo o que façais como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Que é assim, mesmo numa liturgia de culto, se o homem errar, não vai te afetar. Porque tu sabe que se tu tá, aleluia, louvando é para Deus. Que se tu tá alimentando de uma palavra, é o contato que você tá tendo com Deus. Quando nós olharmos mais para Deus, nós vamos parar de ouvir a voz que está ao nosso redor. E aí você vê até um Pedro, né? Que vinha andando sobre as águas em meio à tempestade. Eu preciso te dizer que Pedro, ele não deixou a tempestade acalmar para ele dar o primeiro passo. Quando os ventos eram ao contrário e Jesus estava vindo de longe, a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos estão dizendo: será que é um fantasma? Pois é, porque o nível de guerra e de dor faz com que nós venhamos enxergar aquilo que nem existe. Não é assim? Eu sei. O inimigo, ele potencializa a nossa dor. E às vezes a gente não está nem morrendo, mas a gente declara: eu vou morrer, não é assim? Pois é. Aí vem Pedro ousado, mediante a tempestade, disse: és tu, Jesus, mande que eu ande sobre as águas. Aí vem Jesus: venha, Pedro, porque Deus ama um filho ousado. Tem gente esperando a guerra cessar, esperando a crise passar, para poder colocar o sonho e o projeto em prática. Deus está dizendo: não, meu filho, tu não tem fé? Bora colocar em prática esse projeto. Bora em direção ao teu milagre e à tua vitória. Tu não precisa esperar o vento cessar. Tu tem um pai que ele é dono do vento, dono do mar, dono do céu e da terra. Tu tem um pai que libera uma palavra, os céus e a terra o obedecem. O nosso maior limitador somos nós mesmos. Pedro foi, e ele foi lindamente, inédito, gente, caminhando sobre as águas. Olha que milagre! Pois é, Deus está chamando pessoas para vivenciar este nível de milagre. Faça o que ninguém está fazendo. Acredite em coisas, em pessoas que ninguém acredita. Invista, sonhe, projete e caminhe em direção. Porque o Deus que é dono dessa tempestade vai fazer você caminhar no meio dela. E detalhe, não vai lhe suceder nenhum dano. Imagina você que Pedro, enquanto caminhava por cima das águas e olhava para o cenário, aleluia, olhava para Jesus, ele continuava caminhando com êxodo. Ou seja, tem tempestade, os ventos são ao contrário, mas meu foco é Cristo.
O Deus que me liberou a palavra vai me fazer chegar até Ele. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele ia caminhando, até que Ele para ouvir os ventos. A impressão que dá é que Deus acalmou o vento para Pedro caminhar. Mas mentira. O vento sempre esteve ali. Só que enquanto o alvo de Pedro era Cristo, o vento não tinha poder sobre ele. A tempestade não tinha poder sobre ele. Está entendendo por que alguns estão perdendo a guerra? Porque estão dando ouvido aos ventos e à tempestade. Muda a rota. Ouve Jesus. Alimenta da palavra. Fica com aquilo que a palavra lhe liberou. Porque eu tenho 100% de certeza que tu alcançará o propósito. E você que deu ouvido aos ventos, como Pedro deu, a ponto de submergir. Quando Pedro ouve os ventos, ele começa a afundar. Tá entendendo? Foi isso que fez Pedro afundar. Ouvir os ventos. Cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado com a maioria que te cerca, cheio de opinião e achismo para dar, mas não lhe some e não lhe acrescenta em nada. Cuidado para quem você se aconselha. Tem pessoas pedindo conselhos para ímpios, conselhos para pessoas que viveram quase a mesma coisa que você viveu, tiveram uma má experiência e baseado na má experiência que teve, está te aconselhando. Então entenda, às vezes o conselho liberado nem é por mal. Na cabeça dele e dela, estão te aconselhando baseando na experiência que vivenciaram. Eu quero te dizer, siga os conselhos de Deus. Eu não posso lhe dar o conselho baseando na minha experiência, porque cada história é uma história. Eu preciso focar e te direcionar para a palavra. O que Deus diz, o que Deus te aconselha, o que Deus fala sobre isso, entendeu? Porque isso fará com que você alcance o propósito e o milagre em Cristo Jesus. Ele até afundou, mas Jesus estava ali. Porque eu te digo algo, ainda que você tire os olhos de Jesus, Jesus jamais tira o olho de você. Anote isso aí. Aperta o cinto, que eu vou dizer novamente. Ainda que você tire os olhos de Jesus, Jesus jamais tira os olhos de você. Jesus estava atento e rapidamente segura a mão de Pedro e o levanta. Oh, aleluia! E aprendemos uma grande lição com isso. Não vale a pena olhar e dar ouvido aos ventos. Permaneça com os olhos fitos em Deus, porque isso fará com que você alcance o teu milagre e a tua vitória. Entendeu? A palavra do Senhor vai declarar que aquela mulher estava indo para o caminho em direção ao fim. Gente, e ali a gente pode ver do lado de fora que era fim mesmo. Ela ia sepultar o seu único filho. Aquela mulher, ela passaria a ser vista como uma viúva. E dependendo daquela situação, ela passaria a ser vista como uma amaldiçoada. Porque se o mal viesse, várias vezes na mesma casa, não tem alguma coisa. Essa mulher desprovida de Deus, essa mulher, E a gente vê até nos dias de hoje a religiosidade gritando. Se você está no vale, você está em pecado. Se você está passando por alguma dificuldade, Jesus não te ama. Ué, se você tem um pai, se Jesus te ama, por que disso? Para que daquilo? Por isso que nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, tu entende que independente da opinião do outro, o que o outro pensa, o que o outro fala sobre você, não lhe gera impacto nenhum. Por quê? Porque tu sabe que tu é filha, que tu é escolhido pelo Eterno, e isso é irrevogável. Mas quando você não tem a certeza da tua identidade,
Qualquer coisa que fala sobre o teu nome te fragiliza num ponto, a ponto de te colocar num quartinho de depressão, isolado, sem querer projetar e sem querer sonhar. Agora imagine essa mulher nessas condições. Por muito pouco, você vê pessoas colocando a forca no pescoço. Agora imagina ela. Para onde eu vou? Quem eu vou recorrer? Ela não conhecia Jesus como nós conhecemos. Ela não tinha um respaldo bíblico que dizia que Jesus curou, libertou, restaurou, que Jesus podia mudar a história. Ela não tinha. Nós temos um manual de instrução acessível a nós. Hoje a gente vê mensagem para tudo quanto é lado. Glória a Deus. Hoje nós abrimos, aleluia, as redes sociais. Nós podemos escolher qual live ficar, qual palavra se alimentar. Enfim, essa mulher não tinha. Essa mulher não tinha um consolo. Jesus é a verdade, a vida. Crede nele, que ainda esteja morto, viverá. Crede que Jesus tem uma obra extraordinária na tua vida. Pois é, essa mulher ela não tinha nada disso. Nós, com todos os recursos que temos, nós crendo em Jesus, nós entendendo que o fato da gente estar aqui já é um milagre. Quando nós enfrentamos vale e caos, muitas das vezes, ao invés de recorrer a Cristo, nós recorremos ao nosso medo, o nosso achismo. Isso é muito perigoso, porque quando a gente olha para o cenário de caos, a gente acha que vai morrer mesmo. A gente acha que acabou. A gente acha que não vai dar pra gente. Vamos ser verdade, vamos ser sinceros. O fato da gente ouvir uma maioria é porque tudo que a maioria está dizendo bate com aquilo que a gente está vivendo. Então faz a gente sentar e ouvir uma maioria. É ou não é? Não é algo tipo, não tem lógico que fulano e ciclano está falando. Se fosse assim, nem te afetaria. Nem lhe faria ouvir. Mas como que outro está falando, bate com o cenário que você está vivendo, você para ouvir, se alimenta e sai frustrado. Recorre para Jesus. Recorre para Deus. Porque Deus ele é socorro bem presente no momento da aflição. Deus te fará enxergar aquilo que a dor tem impedido de enxergar. Deus vai te mostrar aquilo que a circunstância e a guerra instaurada na tua vida tem lhe impedido de ver. O Senhor está dizendo para alguém, eu sou. Eu tenho uma visão ampla. Isso é muito significativo, sabe por quê? Se eu perguntar, se você que está dentro do seu lar, se eu perguntar qual é o carro que está passando na rua, na esquina, você não vai saber me informar. Você que está no trabalho, se eu te falar, quem te perguntar quem está na sua sala, tem alguém lá, talvez você não vai saber me informar. Tá entendendo, não? Tua visão é totalmente limitada. O Deus que tudo vê, ele contempla você aí. Ele contempla reuniões que mencionam o teu nome. Ele contempla conversas no verdinho sendo compartilhada sobre a tua vida, sobre a tua história. Ele contempla quem bate no teu ombro, diz estou contigo, mas na primeira oportunidade está metendo o pau em você. Ele literalmente contempla tudo. Então nós, por não entender Deus num todo, a gente acha, não, é um vale, eu estou sozinho, eu estou abandonado. E na verdade, Deus está livrando. Deus está literalmente nos preparando para o cenário de milagre. Nem todo mundo que começou a jornada conosco vai terminar. Entenda, tem pessoas que Deus ele envia apenas por um período de tempo. Eu preciso repetir. Tem pessoas que o Senhor faz conexões e envia apenas por um período de tempo. Se você fica muito apegada, muito apegado pode prejudicar o teu futuro. Então, se você identificou que o Senhor tirou, que o Senhor afastou, não queira colocar na tua mesa. Deus literalmente vê o que você não vê, sabe do que você não sabe. Entendeu? Jesus ele não olha para nós estereoticamente. Jesus, quando ele olha para nós, ele consegue fazer um raio-x. Ele vê a nossa alma.
Quando o Senhor olha para aquela mulher vindo com a multidão, entrando à porta de Naim, o povoado, que eles estavam saindo no velório, né, no sepultamento fúnebre, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele direciona a palavra àquela mulher. E olha que interessante, mulher, por que chora? Aonde eu falo, né? São perguntas tão óbvias. Como assim por que chora? Como assim perguntar ao paralítico do tanque de Betesda se quer ser curado? Por que choras, mulher? Ué, Senhor, você não está vendo, não? Estou sepultando meu único filho. Não é assim que muitos responderiam? Mas quando Jesus diz, por que chora? Para que do ponto final? Para que desistir agora? Olha o quanto tu caminhou até aqui. Tu acha que o caminho está mais próximo do ponto de partida ou do ponto de chegada? Olha quanta rejeição, quanta humilhação. Olha quantas noites em claro tu passaste. Quanta dor vivenciada até aqui. Por que chora? O Deus que tem autoridade para lhe perguntar por que chora é o mesmo que contempla a tua história antes mesmo de você se tornar um feto no ventre da tua mãe. O Deus que pergunta por que chora é o Deus que intencionalmente está falando para você. Eu vou mudar a tua vida. O tempo de choro, o tempo de guerra acabou. É tempo de cantar. O Deus que te pergunta por que chora, Ele está lhe dizendo, embora tu tenha trilhado a mesma trajetória, embora você conheça esse caminho de dor, de rejeição, de humilhação, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, não vai terminar assim. Eu cheguei para mudar a tua rota. A rota era enterro, velório, choro, lágrima. E talvez você chegou aqui justamente trilhando essa estrada de dor, lágrima, rejeição, sem expectativa de vida. Diante de um corpo ver saída é impossível. Aí vem Jesus perguntando por que chora. Entenda, outrora, quando ia se sepultar o morto, você não poderia tocar no morto. Porque se você tocasse no morto, você era considerado o impuro. A palavra do Senhor vai dizer que vem Jesus falando, por que choras, e toca no esquife, né? Que hoje eu diria caixão. E toca no caixão, porque Deus, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então tudo bem, se eu não posso tocar no morto, eu toco na madeira, porque nada nem ninguém frustra os planos de Deus para conosco. E às vezes dá curto, porque você olha os acessos que tem de chegada entre a tua vida e a palavra liberada por Deus, e você mesmo declara, Deus não pode passar por aqui. Não, vai ser impossível Deus entrar nessa área. Vai ser impossível Deus agir dessa forma. E o Senhor está dizendo, não me limita não, queridos. Porque eu faço e faço de forma inédita. Que Deus é esse que toca na madeira, ele não tocou no menino. Ele toca no esquife, o esquife traz vida para o morto. Você está entendendo que é impossível para Deus? Enquanto tu está aqui, Deus toca no teu esquife. Eu não sei se o projeto familiar estava morto. Tem mulheres aqui que são casadas, já não tem mais afinidade, já não conhece mais o esposo que casou outrora, era uma frieza terrível na área sentimental. Você está entendendo bem o que eu estou falando? Já não há mais diálogo, cumplicidade. Você fala arroz, ele entende feijão. Meu Deus, é uma guerra. Mas o Senhor que chega e toca no teu esquife, Ele está dizendo, embora o coração seja de pedra, minha filha, através do meu toque na tua vida, tem poder de tocar no ambiente ao teu redor, de transformar todo o cenário de causa em bênção. O Senhor está dizendo, eu sou Deus que derrama amor, cumplicidade, amizade, que alinho, que tira as escamas dos olhos do homem,
faço, o que trato, o que trabalho, que se necessário eu paro, eu abato para mostrar que sou Deus na tua vida. Eu sou Deus que faço e como eu não há outro Deus. Não há outro Deus. Deus toca no esquife. O esquife traz aquilo que estava morto à vida. Gente, eu estou falando de um menino que já não tinha ar nos pulmões. Outrora se sepultava depois de 3 dias. Sim, porque até o 3º dia, na visão deles, a pessoa poderia voltar. Agora imagina esse menino indo sendo sepultado, acabou, morreu. Imagina essa mãe não estava gerando expectativa não, querido, porque ela conhecia muito bem o caminho de sepultamento, ela já tinha passado por ali com o teu esposo. Então, para ela, literalmente, o caminho era de fim. Acabou. Não tem mudança de história. Aí vem Jesus mudando toda a expectativa do homem. Consolando todos aqueles que choravam. Vem Jesus mudando a condição e a realidade daquela mulher. Quando Jesus toca no esquife, aquele jovem, vem a vida. Mas eu glorifico ao Senhor que não trabalha como um tanque de Betesda. Eu glorifico ao Senhor que não trabalha com paliativo. Eu glorifico ao Senhor que não trabalha artificialmente. Porque o Senhor poderia ter trago o menino à vida, mas com a mesma enfermidade. Agora vai curar, vai cuidar. Porque eu glorifico a Deus, gente. Não sou alienada. Deus usa a medicina para nos instruir. Glória a Deus pelos médicos da terra. Mas poderia. Mas o Senhor não. Quando o Senhor traz o menino à vida, Ele traz o menino restaurado por completo, cuidando e sarando da causa que o levou à morte. Pegou? Tu sabe qual é o caminho e a jornada que tu tem trilhado. Tu sabe o que te levou a essa morte espiritual. Tu sabe o que fez com que você perdesse toda a esperança acerca do teu milagre e da tua vitória. Tu sabe nessa trajetória o que vem minado as tuas forças. O Deus que chega, Ele não chega para lhe dar apenas um paliativo. Vai Ele tratando de toda a causa do problema. Olha Ele tratando de toda a causa do problema. Porque às vezes só te ressuscitar nessa tarde não é o suficiente. Ressuscitar, enfrentar o mesmo problema. Ressuscitar e continuar nesse ciclo que vai me levar à morte novamente. Você vê aí, coisas que só ressuscita o homem. Mas o homem fica literalmente como zumbi na terra. Sobrevivendo. Você fala, meu Deus, que vida é essa? Não é assim? Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer te dar vida. E vida em abundância. O Deus que te trouxe aqui declara vida. É o mesmo Deus que vai tratando as causas do problema que te trouxe até esse cenário de morte. Entendeu? Tem pessoas aqui que estavam como aquela mulher há 12 anos hemorrágica. Tem pessoas aqui que estão há 12 anos perdendo vida. Porque perder sangue, a gente sabe que sangue é vida. Perdendo vida aos poucos. Sendo minada por conta do emocional, por conta dos problemas, por conta da rejeição, por conta das guerras vivenciadas. Não é assim? Mas o céu lhe trouxe aqui. Aleluia. Para declarar vida. Jesus libera palavras sobre aquele esquife, sobre aquele jovem. Jovem, eu lhe ordeno, levanta-te. Pegou?
E o cenário que era de morte, de sepultamento, se transforma em cenário de milagre, de alegria e de festa. Gente, que Deus é esse que pode mudar o nosso sentimento assim, ó? Pegou? Não tem lógica. Imagina o turbilhão de coisas que aquela mãezinha estava sentindo. Imagina as guerras na mente daquela mulher, porque nós sabemos que o inimigo ele trabalha na área mais vulnerável da nossa vida. E o maior campo de batalha nesse tempo é a nossa mente. Imagina o inimigo, perdeu, acabou, não vai dar certo, agora você vai morrer, quem vai te ajudar? Vai viver de esmola, vai ficar sem ele e sem beira. Imagina o que passava pela mente daquela mulher. O cenário de alegria que viveu com o filho dela, o momento em que ela gerou aquele sonho, aquele projeto, e de repente vê aquele sonho morto. Agora imagina, ou seja, é um tubo de sentimento. E quando vem Jesus mudando o cenário, você entende que foi instantânea mudança? Que aquele jovem levanta, olha a alegria voltando para o coração daquela mulher. Gente, tudo é possível aquele que crê. Olha o gozo de olhar para o seu filho com vida. Quente o ar nos seus pulmões. Coração batendo. O gozo de abraçar aquele que estava morto e agora vive. Aquele que ninguém poderia encostar, porque senão era considerado imundo. Aquele que não tinha ar nos pulmões. Imagina aquele que estava caminhando para o sepultamento, para o fim. Imagina aquele jovem sendo abraçado. Porque quando nós não podemos clamar, quando nós não podemos falar, quando a dor ela tá grande demais, que a única opção é chorar e lamentar, tem o Espírito Santo de Deus que intercede por nós dizendo: Pai, ela só quer viver, Pai, ela só quer viver milagre, ser transformado. Oh, glória! Imagina você, aquele jovem ali, vivo. Bora voltar para casa. Bora festejar. Gente, lembra que eu falei inicialmente que o alvo daquela mulher, o cenário dela, imagina? A conversa ali no meio da circunvizinhança era aquela que perdeu. Agora ela não é mais conhecida pela dor, mas conhecida como alguém que Deus decidiu eleger e promover para viver um grande milagre em Cristo Jesus. Você não será conhecido pela tua dor. Você não será conhecido por essa rejeição. A tua história irá lhe promover no nível que quem te viu antes vai dizer e declarar: Deus é na vida dele. Deus é na vida dela. Vai ter pessoas que vão chegar perto de você e vai falar: eu sabia que tu ia romper. Eu sabia que você ia conseguir. Mas na verdade é mentira, que na maioria das vezes estava lá nos bastidores. Acabou. Não tem jeito, né? Tem gente que nem anda com a gente, que é basicamente assim: eu não quero afundar junto. Eu não quero ser conhecida como alguém que andava com ele e com ela. Não é isso? Mas o céu que contempla vai permitir essas mesmas pessoas se aproximarem, porque verão assim poupavelmente, gente, Deus realizar um milagre extraordinário na tua vida e na tua história. Deus transformou o cenário de tristeza em alegria. Aquele povo que vinha por cortejo fúnebre, aquele povo que vinha cantando e louvando, preparando o coração para o sepultamento, é o mesmo povo que se alegrou em Cristo Jesus.
Através do seu milagre, muitos irão se alegrar. Muitos irão ser alcançados. Porque, na verdade, não foi somente a vida daquela mulher que foi mudada. Foi a vida de todo aquele povo que, a partir dali, entendeu: Jesus pode mudar a minha história. Jesus pode mudar a minha vida. Você que crê nessa palavra, sela ela nessa tarde, dizendo: pastora, eu recebo essa palavra. E quer saber? Aquilo que está morto vai viver. Porque o Deus de vida te alcança nesta hora.